Estamos iniciando aqui o livro A Caminho da Luz, transmitida pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. É um livro que trata da gênese, da criação do nosso planeta e de muitos outros aspectos desse planeta Terra. Então o subtítulo é A Gênese Planetária, capítulo 1, parte 1. Subtítulo: A Comunidade dos Espíritos Puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então, nessa comunidade dos espíritos puros, convivem lá, quer dizer, estão ligados a essa comunidade, os cristos planetários, né? Porque são infinitos os planetas da criação. Subtítulo, outro subtítulo: A Ciência de Todos os Tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. Quer dizer, esse conhecimento é transmitido a nós, humanidade terrestre, dentro das características do tempo, da conformidade, da linguagem, do modo de vida, né? Em cada época, ao nível do entendimento daquela época. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Inspirados de Deus, nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Lembrando-nos, porém, mais detidamente, de quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquisições do infinito. Busquemos recordar o globo terráqueo dos seus primeiros dias.
Então vamos a outro subtítulo. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força humana ou sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Distando do Sol cerca de 149 milhões e 600 quilômetros e deslocando-se no espaço a uma velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratórios de matérias ignescentes. O conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida no imenso candinho, ou melhor, cadinho, né? Não tem N, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada no forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas na humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Vamos a outro subtítulo, a criação da Lua. Nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação dos satélites terrestres, a Lua, né? O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, em seus mais íntimos detalhes, ou nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, o Sol, né? O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente, necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies dos variados ramos da natureza. Veja a importância da Lua na Terra. Os antigos sempre levaram muito em consideração as fases lunares, aquele negócio todo. Vamos a outro subtítulo, a solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo reservatório, ou melhor, repositório, de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado, como por encanto. As paisagens aclaram-se
fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Está lá, né, no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Porque Jesus é um Deus para o planeta Terra, Cristo planetário. O Espírito que já se levou, que pode dizer, eu sou um com o Pai. Agora vem o subtítulo, o Divino Escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe, que a sabedoria do Pai, o Criador do Universo, deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Então Deus deu a Jesus esse poder de construir o planeta Terra. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o Deus do planeta Terra, quer dizer, um com o Pai. E tudo aqui foi feito por ele. Claro, com seus colaboradores, porque Jesus não é um individualista. Os espíritos, à medida que evoluem, vão assumindo papéis na criação. Então, operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, caridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios ou espectroscópios terrenos, puderam identificar por toda parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus, o Eterno, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, que o homem ainda não tinha surgido no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de forças da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida orgânica no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Imagine quanto conhecimento não tem o espírito já da categoria de Jesus, que vive no plano da 21ª dimensão. Nós ainda estamos aqui na 3ª dimensão e achando cada dia um diamante novo, uma pedra preciosa nova, em termos de conhecimentos, né? Tecnológico e desenvolvimento cultural, filosófico também. Então, nós estamos aqui engatinhando num dos mundos mais primitivos. Não é um mundo primitivo, que ainda tem um mundo abaixo do nosso, que é o mundo onde os espíritos ainda estão naquela idade da pedra, né? Os Neandertal, aquela idade primitiva. Nós já estamos no mundo de provas e expiações.
Nós estivemos no mundo primitivo e progredimos para aqui. Agora, nesse final de 2050, se encerra um ciclo tremendo, onde será limpo da terra todos aqueles que não alcançaram a mensagem de Jesus. Nós estamos aqui, uns dizem 26 mil anos, outros dizem 36 mil anos. E a cada 6 mil anos, a humanidade tem uma oportunidade de aqueles que chegaram a um determinado grau voltar, alguns voltarem para o orbe que foi expulso, né? Como muitos daqui viemos expulsos de Capela, constelação do Cocheiro, que fomos reprovados lá. Estamos aqui de novo tendo uma oportunidade. É isso. Terminamos aqui então o primeiro capítulo e a primeira parte do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel.